Estamos começando mais um Direito e Literatura do Fato à Ficção, um projeto desenvolvido pelo Instituto de Hermenêutica Jurídica com apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e de várias instituições comprometidas nesta transdisciplinariedade entre Direito e Literatura. No programa de hoje nós estaremos abordando o livro A Casa de Vidro, de Ivan Ângelo, mais especificamente o conto que dá o nome ao livro do Ivan Ângelo, né, mineiro, e para isso nós contamos com a presença de um mineiro, Marcelo Catoni, que é pós-doutorado pela Universidade de Roma Tre, Itália, né, e professor do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFMG, em Direito da UFMG e da PUC de Minas, e com a Henriette Caram, doutora em Letras pela URGS e professora do curso de Letras do ISEE-FAI. Feitas as nossas apresentações, eu pediria para Henriette, quero agradecer já por estar de novo comigo, né, que faça um breve resumo do conto, né, do Ivan Ângelo, né, para que possamos encetar em seguida as nossas discussões. Bom, a história que é narrada no conto se passa num local indeterminado e numa época que não é definida, embora exista uma série de índices que remetam à contemporaneidade. A narração é feita em terceira pessoa e o protagonista é o experimentador, que é um sujeito que é responsável pela elaboração e pela apresentação às autoridades de um projeto genial de repressão que inicia com a construção de uma prisão de vidro, onde os presos estão expostos aos olhares das pessoas que passam na rua. Essa prisão, num primeiro momento, desperta a curiosidade, o interesse da população e, com o passar do tempo, né, mobiliza a opinião pública e, com o passar do tempo, ela se banaliza. Ela fica integrada à paisagem. Basicamente é esse o enredo que nós temos. Personagens propriamente não há, o que existe são os grupos sociais, né? Os chefes, os presos, os guardas, os familiares dos presos. Um conto que foi escrito na década de 70 e em 1970 vivíamos a ditadura militar. E Marcelo, o Ivan Cândido, né, esse conto de uma casa prisional de vidro, enfim, qual é a relação que se poderia fazer, e muitas, com o direito, obviamente, isto é direito também, sim, que se poderia fazer de pronto, sem já precisar entrar na questão clássica da discussão sobre o panóptico, por exemplo. Não sei como você vê isso. Bom, o que é interessante nesse conto é que não há nenhuma referência direta ao projeto de Jeremy Bentham, um filósofo do direito, um político reformador inglês, que exatamente pensava numa forma de uma prisão ideal, né, em que essa prisão ela seria feita, né, de forma circular, ao centro desse círculo uma grande torre, em que as pessoas poderiam se sentir observadas, mas sabiam inclusive qual seria o ponto do observador, mas não saberiam quem seria o observador. Essa Casa de Vidro, ela leva essa ideia de um panóptico, quer dizer, de uma possibilidade de um olhar total, às últimas consequências. Porque, enquanto no projeto de Bentham ainda é possível vislumbrar o ponto de observação, nesse caso, justamente porque a prisão é de vidro, mas o que é interessante é o que a professora Henriette colocou muito bem, não são apenas as celas que são de vidro, mas toda a prisão é de vidro. Inclusive a administração é de vidro, tudo é de vidro. Então para além do panóptico, porque do panóptico o guarda olha de dentro
para a sua vigilância, não sabe onde está a vigilância. E a casa de vidro é toda ela transparente, para dentro e para fora. Ela é devasada, né? Isso. E assim como é a vida privada das pessoas, né? Porque dentro desse sistema de repressão há todo um controle das conversas telefônicas, né? Há todo um poder de uma máquina estatal que não só cria uma situação que é a casa de vidro, onde ao mesmo tempo que impede o contato, né, mostra, e tem algo pedagógico aí, tem um interesse pedagógico nisso, que é o de controlar o comportamento das pessoas. Na verdade, a gente tem que chamar a atenção para a figura do experimentador, né, porque ele é o cientificista, né, que ele tem dados, fitas, relatórios, e a intenção dele é, através de um comportamento previsível, né, isso aparece claramente no texto. Nós sabíamos que isto ia acontecer, nós sabíamos que eles iam reagir dessa forma, nós já contávamos com isso, e ele tem sempre uma alternativa na manga, né? E é sempre uma repressão ainda mais brutal. E é possível dizer, então, que falavas em cientificismo, é possível dizer, então, Marcelo, também, que é o suprassumo da era da técnica. Quer dizer, não basta amassar o homem, não basta atravessá-lo, não basta conseguir olhar através dele, mas experimentá-lo também. Sim. Como uma técnica. O vigiá-lo. Né? Não basta puni-lo, mas vigiá-lo também. A ideia central é de que a própria vigilância é uma forma de punição. E não há como, nesse caso, nós nos esquecemos das reflexões de Michel Foucault. Foucault, que esteve no Brasil em 73, na PUC do Rio, com as suas conferências sobre a verdade e as formas jurídicas. Perfeito. E uma análise clássica do projeto de Bentham, em que ele vai chamar a atenção exatamente para o fato de que a prisão ela passa a ser parte da paisagem. De que a prisão ela exatamente é uma forma de inclusão e exclusão, que serve não apenas para controlar aqueles que ali são presos, mas toda a sociedade. E é muito interessante porque nessa casa de vidro, é importante a gente lembrar disso, a administração também ela é supostamente transparente. Sim. Há locais para que a família dos presos possa ver os seus familiares que ali estão presos. E toda uma reflexão sobre até que ponto isso não é melhor do que a prisão antiga, em que as pessoas sequer sabiam onde é que seus familiares supostamente estariam presos. Sim, só que essa exposição ela não é feita, né, por uma espécie de proteção aos familiares e algo da ordem de respeito ao afeto familiar, claro, né? Ela é feita de uma forma, com uma intenção pedagógica, né? É uma grande vitrine, né? E mais, né? Há um momento no texto em que aparece claro assim: nós temos que mostrar, né, que não temos limites. Sim. Né? Quer dizer, a nossa repressão, né, o nosso sistema de repressão não tem limites. Eu via outro dia eu li um texto, não lembro, numa discussão que foi feita sobre técnica, e dizia-se assim que um engenheiro, a partir daquela questão da era da técnica do Heidegger, que o engenheiro olharia não viria um rio, mas sim uma hidrelétrica. Então o repressor ou o sistema olha uma prisão ou olha um modo de como aplicação da lei para manter o seu poder, mas olha ele de uma forma em que ele está absolutamente à sua disposição. Eu transformo tudo, quer dizer, eu olho o rio, mas já não vejo um rio, eu vejo o que ele pode ser de útil. Ele não vê pessoas, ele vê comportamentos a serem fixados. Para usar a expressão do Foucault.
né? São comportamentos a serem fixados. Então, uma vitrine sobre qual é o comportamento dos familiares em relação aos presos, qual é o comportamento dos presos em relação aos familiares, qual é o comportamento dos funcionários da prisão em relação aos familiares, aos presos, como é que se dá o inquérito, como é que não se dá. Quer dizer, então, é quase que uma espécie de estantização ou de padronização dos comportamentos, né? E com algo muito interessante, que é tentar também fazer com que as reações da própria sociedade sejam todas elas retroalimentadas, quer dizer, há toda uma alimentação daquele sistema de repressão, em que as críticas, os protestos, os comentários, o diz que me diz, o olhar das pessoas do lado de fora, tudo isso contribui para a sofisticação cada vez maior dessa transparência que esconde, dessa inclusão que exclui. Não há mais segredos, né? Não, e o interessante nesse Não Há Mais Segredos é que, inclusive, os interrogatórios e a tortura é visível. Sim. Né? E é nesse sentido que há algo assim da ordem de vamos mostrar a eles tudo que se passa, né? E, portanto, eles saberão exatamente que risco estarão correndo ao se insurgirem contra o sistema. Não há mais segredos. E como é que você veria, Henriette, com relação a essa literatura? O texto não tem data, ele atravessa a história, o tempo, e esta pós-modernidade, esta estandartização, essa fragmentação, essa tecnificação, o homem atual, enfim, ele é absolutamente, é possível dizer que ele é transparente, não se esconde mais nada, tudo é devassado. O homem é de vidro hoje. Acho que o que ele consegue ainda em face deste... Ele vira suco no sistema, e o que resta, digamos, de uma possibilidade privada desse homem? Eu tenho a impressão que quanto mais nós temos o corpo humano, né, exposto, e estão aí os reality shows, né? Isso eu queria falar depois, não podemos esquecer, hein? Atenção, por favor. Quanto mais nós temos o corpo do ser humano exposto, mais existe um movimento de defesa em que o indivíduo tende a se voltar e se enclausurar em si mesmo, né? Então, esse jogo que se dá entre as esferas, que a gente poderia dizer, do público, do privado e do íntimo, né? Elas têm uma dinâmica que é bastante paradoxal. Sim. Né? Nós não podemos esquecer que o primeiro teste que é feito na Casa de Vidro é um preso negro, e que ele então é ali exposto, e ele se contorce, né, de todas as formas possíveis e imaginadas, quando exatamente ele tenta alguma forma de comunicação com os passantes, porque, Lênia, é preciso lembrar que não apenas as paredes da cela, mas as muralhas da prisão são de vidro. Então, quem passa pela rua vê o presídio, quer dizer, e mais ainda, se vê, porque dependendo do ângulo de visão, o vidro ele não é um vidro antirreflexo. Ele possibilita que aqueles que olhem para dentro da prisão vejam refletidas, dependendo do ângulo de visão, isso é muito interessante, essa expressão que o conto se utiliza, veem a si mesmos dentro da prisão. Né? Então, essa questão do corpo, por exemplo, que a Henriette colocou, ela é muito interessante, porque o preso fica ali exposto até o momento em que ele se sente bastante intimidado por estar exposto. Mas a partir do momento em que ele assume um comportamento que nós poderíamos dizer assim, de total indiferença em relação à exposição pela qual ele está passando, ele é retirado e levado exatamente para
uma cela de alvenaria, em que já não é possível mais vê-lo. Então, quando ele fica ensimesmado, digamos assim, quando ele tenta primeiro comunicar-se com o outro, e isso não é possível, e volta para si mesmo, aí ele já é tirado da vitrine que representa a sua cela. Para quem está ligando agora, nós estamos discutindo o conto A Casa de Vidro, que faz parte de uma coletânea de 5 contos do Ivan Ângelo, que trata exatamente uma projeção de uma sociedade atravessada pelos olhares, uma sociedade devassada, uma sociedade Big Brother. Eu queria chamar a atenção... sobre isso? Não, antes disso eu queria chamar a atenção para um aspecto que o Catoni falou, que é do reflexo, da possibilidade de ver a sua imagem refletida no vidro e, portanto, se imaginar dentro da prisão. Né? E há um trecho muito interessante a respeito dessa questão que remete à identificação. Né? Um dos comentários dos passantes é: daqui eu vejo lá dentro. Às vezes parece que eu estou sendo interrogado, preso. Outras vezes eu é que estou dando porrada. O quanto é possível para essa população se identificar com as duas posições, né? Com a posição da vítima e com a posição do algoz. E também eu só queria passar para você uma dupla leitura também com relação ao direito, né? E que há toda uma questão de uma sociedade autoritária, quer dizer, há um sistema político, um sistema como Orwell, como 1984, tudo isso atravessa esse tipo de texto, né? E também, por outro lado, a própria questão das prisões. A pergunta que eu faço para vocês é sobre as prisões que... Quer dizer, é uma prisão transparente, devassada, se vê tudo de dentro para fora, de fora para dentro. As nossas prisões, nós já sabemos tudo que elas têm. Elas já não são assim também, embora nós façamos de conta que elas não são. O que nós fazemos com as pessoas não é, de certo modo, essa denúncia presente por um outro lado na Casa de Vidro? O que é interessante é que esse livro, que se chama A Casa de Vidro, ou seja, que recebe o nome deste conto, tem um subtítulo, que o subtítulo é 5 Histórias do Brasil. Então, apesar de o conto dizer assim, são os chefes, o experimentador, as pessoas, os vizinhos, os presos, etc., se nós procurarmos ler, digamos, o conto dentro da estrutura do livro, porque todo livro são 5 contos, são 5 núcleos narrativos, mas há uma linha condutora que é dada não apenas pelo fato de que o título de um dos contos é o título do livro, pelo subtítulo 5 Histórias do Brasil, e além disso, pelo fato de que cada um desses contos traz uma epígrafe, que seria uma espécie de um trecho de um livro escrito num português bastante arcaico, que nós só teríamos condição de saber do que é que se trata no último conto do livro. Então, o que mostra também, do ponto de vista da estrutura da narrativa, da proposta da escrita desse livro também, uma certa experimentação, um experimentalismo, né, Henriette? Eu acho que aí você poderia falar sobre isso. Por favor. O próprio texto, né, se constrói dentro dessa dinâmica de experimentalismo, porque são intercalados a história, digamos assim, a diegese, são intercalados poemas, né, e poemas modernistas, né, que de alguma forma remetem à atualidade, né, e que há um experimento de linguagem nesse texto. Esses poemas fariam um papel de uma espécie de um coro, como na tragédia, por exemplo, para chamar a atenção, para marcar a narrativa? Né? Não sei como é que você vê. E coloca a questão, essa interferência do poético, né, num texto que se constrói no todo como uma analogia,
né, de um momento histórico que é o período da ditadura, remete à figura do narrador como alguém que está experimentando situações narrativas diversas. Mas sobre essa questão, me parece importante, sobre a ditadura, porque há um forte conteúdo orwelliano, assim, há um forte conteúdo de, não só dessa questão, se nós lembrarmos de 1984, você não faz nada sem que o Estado perceba. A prisão, a casa de vidro, que é uma casa prisional, ela é uma metáfora de uma sociedade absolutamente totalitária. Mas eu acho que aqui, Lênin, o controle é mais sutil. Vou te dizer por quê. Uma das características que, do ponto de vista da história do período, se tem discutido muito hoje no Brasil, é uma certa pretensão por parte do regime de 64 de se revestir a todo momento de uma capa de legalidade. Aqui, o controle, também exposto no conto, ele é muito mais sutil, porque ele é feito sob o argumento da transparência. Mas é um modo de contar, né? Isso também. Então eu não vejo o Orwell aqui. Não é uma sociedade totalitária. É uma sociedade extremamente autoritária, de uma sofisticação incrível, que se utiliza o tempo inteiro do direito, da ideia de transparência, da luz, do reflexo, exatamente como uma forma muito mais sofisticada de controle. Então eu acho que aqui é muito mais sutil. É uma sociedade extremamente autoritária, que se o tempo inteiro posa digamos, de democrática, né? Mas que é claro que no limite essa própria máscara de legalidade, de transparência, etc., acaba por denunciar o que ela justamente pretende esconder. Porque há vários protestos. Só há um protesto, né, que, digamos assim, não é diretamente, não é assimilado na construção da casa, que é quando as pessoas começam a se cortar, se rasgar, se jogar sobre essa muralha, e há sangramentos, e das pessoas que protestam molha a mão no sangue e escreve no vidro assassinos. Esse, digamos assim, a repressão, ela abre as portas, sequestra essa pessoa e ela desaparece. Então, quer dizer, há um limite aí. Né? A transparência ela é utilizada como argumento de inclusão, mas ela exclui. Então eu vejo é um aparato repressor mais sutil do que o do Orwell. Nós estamos discutindo o Ivan Ângelo, A Casa de Vidro, um dos 5 contos que dá o título ao livro, que é uma antevisão pode-se dizer isso também, uma antevisão. Esse também é o papel da literatura, uma antevisão disto que vivemos nesses tempos, Big Brother, que transformamos isso, vendemos ao público o voyeurismo, vendemos ao público as pessoas expostas durante meses ou aos outros. Isso é uma metáfora dos nossos tempos? Se nós extrapolarmos o texto, com certeza, extrapolando o texto, né, com certeza remete a essa realidade de uma exposição cada vez maior do humano, né, e desse olhar prescrutador que é possível depositar sobre a vida do outro. Né? Onde o outro está acessível à minha disposição. E, bom, isso aparentemente que possibilita uma série de mecanismos como a identificação, como a projeção, que a gente vê especialmente com relação aos jovens quando assistem os reality shows, né? Quer dizer, nesse contexto. Né? Isso aparece no texto na possibilidade de eu me refletir na imagem do vidro e me enxergar lá dentro. Né? Mas isso acontece nos programas televisivos. Né? Onde, ao enxergar aquelas personagens, que são não personagens, mas sujeitos da vida real,
vivendo ali a sua vida real, né? Há uma série de projeções e identificações possíveis, né? Que são feitas através do olhar a vida do outro. Mas em tudo isso tem um limite, né? Porque se pode dizer em filosofia, se tudo é, nada é. Claro. Não resistiria a essa frase. Por quê? Porque se tudo é transparente, acaba nada sendo. Porque Exatamente. as pessoas, se tudo é transparente, nada acaba sendo. Logo, aquela transparência toda... Ela é mascara. Mascara porque ela mesma esconde. Haveria ali quase que uma espécie de uma... Porque banaliza, as pessoas começam a passar pela prisão. Há uma negatividade ali, há uma dialética negativa nessa história, né? Como diria o Adorno, né? É um esclarecimento tal que encobre. Se você for colocar agora, é engraçado quando na parte final que ele fala da paisagem, desculpa, Helene, na parte final em que ele fala que a casa de vidro ficou integrada à paisagem, ele se refere a dois elementos, uma árvore, natureza, uma igreja, né? Religião. Né? A casa de vidro, banalizada na sua existência, né? Visível, mas invisível, já não mais vista, porque pelo processo de alienação aquilo deixou de ser interessante, né? Se mistura a paisagem como o faz uma árvore ou uma igreja. Não são quaisquer dois elementos aí. Henriette e Marcelo, nós estamos chegando no final, mas é necessário então mostrar isso em resumo, que se tudo é, nada é, dizer, a casa de vidro faz parte da paisagem, ela ao desvelar, ela esconde, assim como a ditadura acaba fazendo parte da paisagem das pessoas, e assim como as prisões, que não são de vidro, mas que fazem parte também da paisagem, e as pessoas já não se dão conta. Fosse de vidro ou não fosse de vidro, a mensagem é essa também, acaba banalizando. A literatura aqui ela se integra à paisagem. A literatura aqui ela acaba tendo um papel de protesto, com toda certeza. Ela exatamente quer mostrar que não há uma integração tão grande assim à paisagem. Né? Eu acho que isso é importante. Agora, é o tal negócio, isso eu acho que é importante de ser lembrado. Havia todo um discurso ao longo de toda a ditadura da democracia possível, né? De que aquilo era uma democracia, de que aquilo sim era uma democracia. Né? Daí a ideia da transparência, da capa de legalidade, mas que isso tudo, essa transparência, denuncia exatamente o quê? A obscuridade, os subterrâneos. Aquilo que se queria esconder. E outra coisa, tem muita coisa ali que não está, inclusive, mostrado, viu? Nós estamos chegando ao final do programa, por incrível que pareça. Se foi, o pessoal fazendo sinal que o programa está terminando. Eu quero agradecer a Henriette, quero agradecer o Marcelo, né? Nossos ouvintes, nossos telespectadores, enfim, que também ouve, obviamente, nosso programa, que nos escreveram muitos e-mails, tendo escrito muitos e-mails. Quero agradecer este feedback, este retorno que tem sido dado nesse nosso projeto, né, que já está indo bem, está indo longe em todos os sentidos, de tempo, em todo o Brasil. Direito e literatura, do fato à ficção. Nosso projeto do IHJ, projeto do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos, que sempre traz aqui os debatedores para discutir os romances, os clássicos, etc. www.ihj.org.br é o nosso site e ihj.org.br o nosso e-mail. Acesse, mande. Logo, logo estaremos com outro programa neste canal.